Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Que é o professor de Geografia de vocês, professor Renê. E como de costume, a nossa aula é uma aula toda terça-feira, pela manhã, e hoje, dia 28 de julho, nós vamos dar continuidade a uma aula que nós já começamos na aula passada, na verdade, né? É uma aula que é referente ao capítulo 7 do livro de vocês, que começa na página 142. É uma aula, como já falei, que já foi vista na aula passada. Nós iniciamos, na verdade, na aula passada. Vamos dar continuidade na aula de hoje e a gente não termina, porque é um conteúdo muito extenso, certo? O Oriente Médio uma região da Ásia que tem uma enorme diversidade, seja diversidade populacional, física, étnica. Então, em uma ou duas aulas não tem como a gente ver tudo, né? Então, a gente já viu algumas coisas sobre o Oriente Médio, algumas características gerais, alguns aspectos gerais, na verdade, sobre o Oriente Médio na aula passada. Então, eu pressuponho que vocês viram o vídeo, vocês fizeram a atividade, vocês já estão sabendo o que tem para saber sobre esse primeiro aspecto, né? Essa primeira introdução que já foi vista na aula passada. A aula de hoje é uma aula que nós vamos dar continuidade ao que já foi visto. Então, eu peço que, se vocês não estejam lembrando do que foi visto, retomem ao vídeo anterior, assistam novamente, façam atividade, leiam o capítulo, certo? E aí depois volta para esse vídeo. Então, vamos lá. Mas, para a gente dar continuidade, eu vou relembrar de uma forma bem superficial, até porque não tem como eu me estender muito, mas eu vou relembrar o que foi que nós vimos na aula passada de uma forma assim, bem superficial, bem rápida. Até porque eu não posso me estender muito, já que tem um outro vídeo falando sobre isso. Certo, pessoal? Mas vamos lá. O que foi que a gente viu na aula passada, né? Nós começamos, como eu falei para vocês, um novo capítulo e uma nova unidade, certo? Que é a unidade 3 do capítulo de vocês. Então, além de ser uma nova unidade, além de ser um novo capítulo, na verdade, é uma nova unidade. Então, essa nova unidade ela vai trazer outros aspectos sobre a geografia que vocês já vêm vendo. Então, o que foi que nós vimos na aula passada, né? Nós vimos que nós já temos várias ideias quando se fala em Oriente Médio na nossa cabeça, seja por conta da mídia, da internet, dos jornais que está o tempo todo falando sobre essa região. Então, quando se fala em Oriente Médio, vem muitas coisas na nossa cabeça, né? Muita gente pensa logo o quê? Que é uma região rica em petróleo, certo? E é um fato, o Oriente Médio é uma região rica em petróleo, nós vimos isso na aula passada. É uma região que tem diversos conflitos, certo? Então, quando se fala em Oriente Médio, muita gente já pensa, nossa, é uma região onde acontecem muitas guerras, né? Então, essas imagens, por exemplo, é uma imagem que é muito vista na internet, nos jornais, na televisão, certo? Então, existem diversos aspectos que já está enraizado na nossa cabeça quando se fala nesta região. Um dos exemplos que eu posso dar é o conflito de Israel e Palestina, que está acontecendo inclusive agora. É um conflito que acontece tem um tempo já. Nós vamos ver sobre esse conflito mais para frente. Mas é uma das coisas que você pensa logo quando se fala em Oriente Médio. É esse conflito de Israel e Palestina. Outra coisa, a guerra da Síria, né? A guerra que acontece na Síria. E uma coisa que vem muito na cabeça quando se fala em Oriente Médio, na região do Oriente Médio, é essa cultura bem diferente da nossa, né? Por exemplo, o modo deles se vestirem, a religião, né? Que tem a ver também com o modo deles se vestirem. Então, a cultura, ela é diferente. Então, é uma coisa que automaticamente já estranha, né, de se imaginar ou de se ver, porque é uma coisa muito diferente da nossa, certo? Nós vimos também que o Oriente Médio ele faz parte de uma área estratégica. Por que uma área estratégica, professor? Porque o Oriente Médio, essa região que está colorida, é uma região que ela faz parte, ela está entre três grandes continentes. Ela está entre a Europa, a África e a Ásia, né? Na verdade, ela faz parte da Ásia, mas é uma região onde você tem um encontro de três continentes. Então, é uma região muito estratégica, certo? É uma região que tem grandes concentrações de petróleo, e nós já vimos que o petróleo não, eu diria que é a principal fonte de poder do mundo atualmente, é o petróleo, certo? Nós vimos sobre isso, já comentei isso em outras aulas, em outros vídeos, e acredito que vocês já estão assim, como é que eu posso explicar? Bem cheios de ver esse assunto. Apesar do Oriente Médio, isso eu também falei em aula passada, apesar do Oriente Médio ele ser muito rico em petróleo, o Oriente Médio ele é uma região muito pobre em água.
Então, é uma coisa assim, de 8 e 80, né? O Oriente Médio ele é muito rico em petróleo. Ele é uma região, acredito não, tenho certeza em dizer que é a região onde se concentra mais petróleo no mundo. Mas, apesar de ter uma grande concentração de petróleo, e por conta do petróleo existem países lá muito ricos, mas existe pouca água no Oriente Médio. Também por conta do clima, por conta do relevo, por conta de diversos aspectos físicos que nós vamos ver nesta aula de hoje. E é uma região com diversos conflitos também, como eu falei no slide anterior. Então, no Oriente Médio, pessoal, eu também falei sobre isso, mas uma região onde tem uma certa, uma certa, como é que eu posso explicar? Existe países que têm uma renda muito grande, mas existe uma certa desigualdade nesta região. Por quê? Porque muitos países têm uma grande concentração de renda, enquanto que outros países não têm uma grande concentração de renda. Então, é uma coisa onde acaba deixando a região de uma certa forma desigual, certo? Esse mapinha é um mapinha que eu mostrei lá na aula passada, que é um mapa muito interessante porque ele fala do fluxo de petróleo no mundo e os principais locais, como eu falei, é Venezuela e Arábia Saudita. A Arábia Saudita até um certo tempo tinha a maior reserva de petróleo do mundo, mas perdeu para a Venezuela. Só que a Arábia Saudita é o segundo país, acredito que produz mais petróleo no mundo, né? Só perde para a Venezuela. Então, além da Arábia Saudita, o Oriente Médio, como um todo, produz petróleo. Então, ele acaba ganhando, de certa forma, como o maior produtor de petróleo do mundo, porque existem vários países que produzem petróleo nessa região, certo? E aí que vocês podem ver o fluxo para onde está indo esse petróleo. E aí ele vai tanto para a Ásia, de uma forma geral, como também para a Europa, certo? Principalmente a Ásia e a Europa. E aí aqui estão alguns aspectos físicos do Oriente Médio, que é referente à aula de hoje, certo, pessoal? Quando eu falo em aspectos físicos, eu estou me referindo a aspectos da natureza. Então, são aspectos que não está relacionado com as grandes concentrações, por exemplo, de população, de cultura. Então, quando eu falo em aspecto físico, estou me referindo a aspectos da natureza, seja clima, relevo, solo, certo? Isso eu quero que vocês tenham em mente, porque muitas vezes é, eu não explico, acaba passando despercebido, né? O aspecto físico de tal continente, o aspecto físico de tal região. Então, quando se fala em aspecto físico e na geografia, é referindo aos aspectos da natureza, certo? Uma forma geral, assim, do Oriente Médio, ele está localizado no continente asiático. Eu já falei isso em outros slides, em outras aulas também, mas muita gente não sabe onde está localizado o Oriente Médio. Mas, para iniciar esse assunto, o Oriente Médio ele faz parte de qual continente? Do continente asiático, certo? Ele é uma extensão do norte da África. Como assim, professor? Uma extensão do norte da África? A África, ela está bem aqui, ó, a África do Norte, certo? Depois da África do Norte, o Oriente Médio ele já é colado com a África. Então, ele é meio que uma extensão da África, certo? É uma região que está muito próxima à África do Norte. Então, apesar de fazer parte da Ásia e a África ser outro continente, por estar muito próximo, essas regiões aqui da África do Norte, essas cidades, na verdade, cidades e estados, são cidades que têm uma cultura muito parecida com essas cidades daqui também. Então, apesar de serem continentes diferentes, essa relação de proximidade faz com que a cultura ela meio que ultrapasse as fronteiras, certo? Existe um negócio muito interessante que está entre, na verdade, esse Mar Vermelho e esse Mar Mediterrâneo, que é o Canal de Suez. Esse Canal de Suez é um canal artificial que foi criado, né, para facilitar as diversas exportações que aconteciam na Europa para a Ásia. Como assim, professor? Lembra que eu falei para vocês que o Oriente Médio ele é uma extensão da África? Se é uma extensão da África, isso aqui ele é colado, não tem uma, um local onde, como é que eu posso explicar? Essa água ela passe. Mas, antigamente, se eu tenho aqui navios que precisam sair da Europa e ir para a Ásia, eu precisaria dar uma volta muito grande pelo continente africano, perdão, para chegar na Ásia. Então eu teria que fazer uma volta por completo no continente africano para conseguir chegar na Ásia. Isso de navegações por navio.
Então, no século XIX, no finalzinho do século XIX, foi criado um canal que facilitasse essas exportações. Como assim? Eu não preciso mais sair daqui da Europa e dar um contorno imenso pela África para chegar na Ásia. E aí foi criado, né, aqui um canal artificial que fizesse com que os navios passassem por aqui. E aí eles vão, por exemplo, sai daqui, né, da Europa, vem pelo Mar Mediterrâneo, atravessa o Canal de Suez, passa pelo Mar Vermelho como um todo, até chegar aqui nesse oceano e chegar na Ásia. Então facilitou bastante, tanto questão de tempo quanto de dinheiro, porque eu vou gastar menos gasolina, as exportações. Então facilitou de diversas formas as grandes navegações que aconteciam da Europa para a Ásia. Bastava vir aqui pelo Mar Mediterrâneo, atravessa o Canal de Suez, passa pelo Mar Vermelho e chega no oceano, certo? Chegando aqui então no continente asiático. Então, o Oriente Médio ele é um local muito estratégico porque ele faz parte é uma região que faz parte de um encontro de três grandes continentes, certo, pessoal? E aqui está o canal de Suez, ó. Ele vem pelo Mar Mediterrâneo, tem esse canal aqui de Suez, que é um canal que foi criado artificialmente, e aí ele está entre o Egito e essa península do Sinai, passa aqui pelo canal de Suez como um todo, certo? Atravessa o Mar Vermelho até chegar no oceano. E aqui está uma representação de como é que ele é, né? Uma foto real de como é que é esse canal. Então dá para ver nitidamente que ele é um canal que foi criado artificialmente pelo homem para facilitar as grandes navegações, como vocês estão vendo aqui. Pessoal, no Oriente Médio predomina principalmente o clima desértico, mas aí nós temos outros climas, como o clima subtropical mediterrâneo, que é um clima muito específico daquela região. O relevo do Oriente Médio é um relevo relativamente plano e baixo, mas existem algumas exceções, principalmente nessa parte aqui do leste do Oriente Médio. E aí, se vocês forem ver, este mapinha aqui tá na página 146 do livro de vocês, é um mapinha que vai dizer como é que está o relevo do Oriente Médio, certo? E aí, por exemplo, este mapa é um mapa físico, e aí ele é um mapa de altitude. Aí ele vai dizer, por exemplo, nessas cores mais intensas aqui, de marrom para amarelo, são as maiores altitudes. E essas cores aqui, mais verde, são as menores altitudes. E aí que, por exemplo, no meio nós temos uma planície muito grande, que é chamada da planície da Mesopotâmia, certo? Mas nós temos grandes áreas com grandes altitudes, como principalmente aqui no leste do Oriente Médio, certo? E nós temos também grandes desertos nessa região. Outra coisa que predomina no Oriente Médio, nesta região, são grandes bacias sedimentares. Isto é um conteúdo de outra aula, mas bacias sedimentares é um tipo de relevo, é um relevo sedimentar, de rochas sedimentares. E rochas sedimentares, elas são rochas que têm uma certa facilidade de armazenar um negocinho muito importante que tem nessa região, que é o petróleo. Então, por ser uma região com grandes bacias sedimentares, existem grandes reservas de petróleo nessa região, que é o que a gente vai falar daqui para frente, certo? E quais são as principais diferenças entre os países do Oriente Médio? Isso nós já vimos, mas para a gente dar um ponto final nisso, eu vou retratar novamente, que é a questão da desigualdade, né? A maior riqueza do Oriente Médio é o petróleo, isso vocês já estão cansados de ver, e logicamente, se a maior riqueza do Oriente Médio é o petróleo, os países que mais produzem petróleo e mais exportam são os países mais ricos, como vocês viram naquele gráfico que eu mostrei para vocês na outra aula, que também está presente no livro de vocês, na página 145. Exemplo, os países com as maiores rendas per capita e os maiores DHs são os países que mais produzem petróleo, né? Que mais tem petróleo. No caso, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, certo? Outro país que tem muito petróleo aqui, nós temos Kuwait, certo? Enquanto que nós temos também países que têm uma certa renda per capita baixa ou muito baixa e um IDH também relativamente baixo. Como, por exemplo, Síria, que um dos motivos que está baixo são os conflitos que acontecem lá, certo? E Iêmen também, que é um país onde não tem uma predominância muito grande de petróleo. Então, se não tem, e o petróleo é a maior fonte de renda
do Oriente Médio, se não tem muita concentração de petróleo, o país logicamente não vai ser rico. Certo, pessoal? Lembrando que essa riqueza, ela é uma riqueza relativa, porque ela está concentrada nas mãos de poucas pessoas, ou seja, nos grandes produtores de petróleo, certo? No Oriente Médio, ele é conhecido por ter uma cultura muito diferente da nossa. Além de uma cultura muito diferente, nós temos diversos regimes políticos nesta região. Porque quando eu falo em Oriente Médio, eu falo numa região com diversos países, certo? Por exemplo, nós temos no Oriente Médio monarquias absolutistas, que o que são monarquias absolutistas? Onde eu tenho o rei, né? No século XXI a gente ainda tem esse tipo de regime. O rei, ele acaba mandando em tudo. Um exemplo de país que tem uma monarquia absolutista é a Arábia Saudita. Nós temos também monarquias constitucionais que tem um rei, certo? Tem um representante geral que é o rei, mas existem uma certa constituição que deve ser seguida, não tem um, um regime muito absoluto como essa monarquia absolutista aqui. Exemplo de país que tem esse regime político é o Kuwait. Nós temos repúblicas presidencialistas, que são repúblicas. Este regime, na verdade, é um regime muito parecido com o do Brasil, que é o Brasil é uma república e tem um presidente que ele é votado, né, de 4 em 4 anos, o que não acontece lá, mas que é representado através de um presidente, né? E aí nós temos a Síria e o Líbano, que são países que utilizam esse regime político. Nós temos países teocráticos, que são países teocráticos, são países que têm um líder político, apenas um líder político, que utiliza a religião para dominar o determinado país que ele comanda, né, que ele manda. E aí nós temos os Emirados Árabes Unidos como exemplo deste regime, país teocrático. Pessoal, esses diversos regimes que acontecem no Oriente Médio são regimes, de uma certa maneira, apenas para formalizar. São regimes, digamos que para dizer que tem. Na prática isso não acontece, né? Até acontece. Mas, por exemplo, nas repúblicas presidencialistas, né? Onde geralmente repúblicas que são presidencialistas, você tem uma democracia, como o Brasil, e aí você tem o direito ao voto, de você escolher o representante a cada 4 anos. Isso não acontece lá, né? Por quê? Porque o que predomina no Oriente Médio é a certa concentração de poder, principalmente nesse poder se você for muito rico, certo? Então, esse poder, essa concentração de poder desses líderes políticos geralmente são pessoas ricas e são pessoas que são passadas de pai para filho e também de 2 a 3 pessoas no máximo, certo? Além de ter essa concentração de poder, nós temos também uma relação muito grande de religião e regime político. Então, eles aliam bastante. Por exemplo, aqui no Brasil, o Estado ele é laico, o que significa que o que significa que o Brasil ele é um Estado laico? Significa que não tem nenhuma religião que seja obrigatória no Brasil, né? Que não seja nenhuma que não tenha assim nenhuma religião que faça parte assim da obrigação do brasileiro seguir, né? Lá não, existem países onde a religião ela acaba aliando bastante com a política. Então, você deve seguir determinada religião, você tem a obrigação de usar certa roupa. Vocês estão entendendo? Então, essa relação de religião e regime político está muito aliada, basicamente, em todos os países do Oriente Médio. Por isso que essa cultura, que eu sempre venho falando, ela é muito diferente daqui, certo? Como eu falei para vocês, o petróleo ele é a fonte da maior riqueza do Oriente Médio, né? Então, muitos países tiram a sua riqueza desta fonte, né? Do petróleo como uma grande fonte de riqueza. E eu falei também em outras aulas que o petróleo, ele muitas vezes acaba sendo a maior fonte de riqueza do mundo. Por que, professor, a maior fonte de riqueza do mundo? Eu diria que o petróleo ele ainda vale mais do que o próprio dinheiro. Porque se, por exemplo, existe uma crise de petróleo no mundo, ele vai afetar financeiramente todos os países, até porque a gente depende de petróleo para tudo, né? O petróleo está no nosso dia a dia, o petróleo não é só combustível, o petróleo está nos nossos materiais que nós utilizamos, ele tá em tudo, certo? Em produtos de cabelo, ele está em tudo. Então é uma energia, a principal fonte de energia do mundo. Então, o petróleo ele meio que é a maior fonte de riqueza que se tem hoje, certo? Então, se o petróleo é a maior fonte de riqueza e os países, como eu falei para vocês,
do Oriente Médio são os países que mais pertencem, que mais tem petróleo, na verdade, no mundo, então você vai ter um certo interesse nesta região. Então, além de ser uma região muito estratégica fisicamente, por fazer parte de um encontro de três grandes continentes, é uma região estratégica porque aqui está presente a maior concentração de petróleo do mundo. E aqui neste mapa não, nesta tabela nós conseguimos ver justamente isso. Ela diz o seguinte, né? Os países com as maiores reservas de petróleo. E aí nós temos as posições, que vai de 1 a 15, e os países e os barris em milhões de barris que são produzidos, certo? O primeiro lugar, como eu falei para vocês, está a Venezuela, mas logo abaixo disso, não tendo uma grande diferença, está a Arábia Saudita. E aí nós temos, por exemplo, o Canadá, que está na América, mas aí nós já temos aqui um país que faz parte do Oriente Médio, que é o Irã. E aí nós temos o Iraque, outro país que faz parte do Oriente Médio, o Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Rússia, que não faz parte, Líbia, Nigéria não faz parte, Estados Unidos não faz parte, Cazaquistão faz parte, e esse Catar também faz parte. Então, a grande maioria dos países que estão aqui nesta lista são países do Oriente Médio. Detalhe, pessoal, esses países são países exportadores, eles consomem próprio, né? Só que existe tanto petróleo aqui que eles acabam vendendo, né? O que faz com que esses países eles sejam muito ricos. Os Estados Unidos, por exemplo, ele está na 11ª posição. É um país que produz bastante, mas ele consome mais do que produz. Então, ele, além de ter muito petróleo nos Estados Unidos, mas o país ele precisa mais petróleo do que tem. Então, ele consome próprio e compra, certo? Tanto os Estados Unidos como a China, o Brasil não. Ele não precisa estar comprando, porque o que a gente produz aqui a gente está conseguindo fazer para a gente mesmo. Mas assim, a gente não consegue também vender muito, certo? Em comparação, por exemplo, como Venezuela e Arábia Saudita. Beleza, pessoal? A aula de hoje é isso. Deixa aqui uma atividade, duas atividades, na verdade. A atividade, ela tá na página 129, são duas questões bem simples. E a outra atividade é vocês verem esse vídeo aqui do canal Nerdologia, bem interessante, sobre o Oriente Médio. Ele vai tratar outros aspectos que não estão no livro e que eu não falei nessa aula de hoje, mas que está relacionado, certo? Qualquer dúvida é só me procurar.